Boa tarde aí pra galera da resenha futebolística, futebol nacional em primeiro lugar. Como eu sempre digo, aqui a linguagem é o futebolês mais o pequetês. Papo reto sem firula. E liga aí o seu Wi-Fi, conecta aqui com a gente, porque aqui, como eu sempre digo, a linguagem é o pequetês. E hoje eu quero falar em especial sobre algumas entrevistas, algumas coisas que eu ouvi aí a respeito do professor Dorival, que agora está à frente da nossa seleção brasileira. Algumas críticas. Não sei se foi proposital, né? Ou se houve descuidos. Porque, como eu sempre digo, devemos lembrar que o professor Dorival é um ser humano que vai, como eu e você, cometer acertos, mas também erros. Todos nós erramos, todos nós acertamos. E que o professor Dorival também me parece que não administra ou dirige a seleção brasileira sozinho. Parece que ele tem uma comissão técnica que às vezes nós jogamos tudo no ombro do professor ou treinador, como queiram dizer, mas existe toda uma comissão técnica que deveriam também sempre aparecer, né, e assumir as responsabilidades. Entendeu? Então, a pergunta que fica é: qual é o momento do professor Dorival como ser humano? Dorival, avô, pai, filho, tio, para a gente poder compreender. Se estiver tudo bem fora da área futebolística, ele não tem nenhum problema, o salário está em dia, podemos cobrar mais. Se tiver algum problema de uma dessas ordens, talvez não sei, emocional, saúde, a gente tem que entender que ele também é um ser humano. Mas também concordo que a nossa seleção está atravessando ou vivenciando melhor um momento ruim. Não está atendendo à expectativa do futebol brasileiro, né, que nos representa. Então, eu ouvi aí, assisti algumas críticas, pessoal meio agitado. A gente deve criticar sim sempre, olhar crítico, mas sempre no sentido de motivar, de ajudar. Tem que falar a verdade? Tem. Mas precisamos saber com quem estamos falando, para quem estamos falando, como estamos falando. Por exemplo, o Dorival tem idade para ser pai de algumas pessoas aí, já ajudou muita gente também do futebol. E às vezes nós precisamos ter essa noção. Com quem eu estou falando? Como eu estou falando? A hora de falar também, o momento de falar. Então, precisamos entender todas essas cositas para que, se pessoalmente ou até profissionalmente o Dorival não estiver bem, desenvolvendo um bom trabalho, nós podemos ajudá-lo nessa recuperação. Porque, como falamos, o futebol é algo dinâmico. Mas, como eu sempre digo, nós temos que fazer o nosso futebol do nosso jeito, não ficar copiando. Aí eu falei aí sobre fechar a janela, fazer o 21, por quê? Nesse contexto atual, não vou falar do contexto lá atrás. Talvez as leis que foram feitas abrindo portas foi um momento correto. Mas nesse sentido, nesse contexto atual, nossos jogadores estão saindo muito cedo, ainda adolescentes daqui do Brasil, sem uma formação no futebol brasileiro, ou seja, sem ser um jogador profissional brasileiro. Está indo para outras escolas, como citei, escola inglesa, alemã, italiana, espanhola, argentina e a escola da Arábia e tantas outras. E lá eles são formados atletas dessas escolas. E aí, quando vai montar a seleção brasileira, não tem seleção brasileira. Aí nós queremos implantar o nosso método, né, o nosso futebol. Mas o nosso futebol já foi embora. Então eu entendo que o jogador tem que se formar lá do Mirim,
juvenil, juniores, 18 anos, se formar, ter mais aí no mínimo uns 2 anos aí, tal, para ele se formar jogador de futebol brasileiro. Para que quando ele vá para outra escola, claro que ele vai sofrer uma adaptação, mas ele sabe o que é o futebol brasileiro. Isso é na minha concepção de leigo. Como eu digo, eu sou analista de perfil comportamental e acompanho o futebol desde os 12 anos, desde lá como da Rádio Nacional, lá o programa 10 horas da noite, acabando já. Então vamos, que temos muito a conquistar. E quero mandar um abração aí para a massa rubro-negra. Não desista. O Flamengo tem elenco se os jogadores forem conscientes. Um futebol aguerrido. Tem condições de ganhar lá sim do Penarol. E mesmo que não ganhe, mas que jogue um futebol viçoso, um futebol aguerrido, né, que mostre disposição, sem violência, sem maldade, sem machucar o outro atleta, mas não dando mole, não fazendo corpo mole. E fica aí esse adendo sobre o Flamengo. O Botafogo está aí nas cabeças, né? Esperamos que alcance seu objetivo. Quero mandar também um alô especial para a galera do Fortaleza. Nunca desista, porque a vitória não vem para os fracassados, mas para os humilhados, quando já não aguentam mais lutar. E de maneira especial, mandar também aí um abraço os manos pequeteiros e especial para as pequeteiras do futebol, do voleibol, do basquetebol, do handebol, de todos aqueles esportes que usam a peteca, a bola de futebol, a peteca. Então que vocês possam ter um lindo domingo abençoado aí. Então Deus abençoe a todos. Resenha futebolística, futebol nacional em primeiro lugar. Aqui foi mais hoje um De Olho na Peteca. Aqui, gestor Ângelo da Silva Adão. Um forte abraço e até lá.